Bom, pessoal, nós estamos estudando esse módulo, os servocontroladores, né, que são uma parte constituinte da solução mecatrônica para produção de movimento controlado de corpos. E nas últimas aulas nós abordamos as topologias, né, algumas topologias para esses controladores, né, vimos aqui a influência da topologia, da escolha da lei de controle sobre a qualidade da resposta dinâmica do sistema, né? A gente viu que escolhendo uma lei de controle adequada, a gente consegue aumentar a banda passante, né, ou a velocidade de resposta do sistema. E a gente, então, começou a aprender como calcular ou como sintonizar os compensadores, né, os ganhos dos compensadores, para que o sistema operasse segundo alguns critérios, né? A gente definiu aqui critérios que conotam qualidade à operação do sistema. Um deles é chamado de rastreamento de trajetória, né, que é a capacidade do nosso sistema de reproduzir no eixo do motor os comandos de trajetória mecânica que o cliente aplica na entrada do nosso sistema mecatrônico. Esse é um primeiro critério, e a gente vai aprender como calcular os ganhos dos compensadores, né, o KIA, o KA e o BA, para garantir que o sistema opere com capacidade de rastreamento de trajetória. O segundo critério é chamado de rejeição de carga, nós ainda iremos estudá-lo, né, ele vai nos levar aqui a uma segunda rodada de cálculos dos ganhos dos compensadores, né, para garantir que o sistema tenha um mínimo erro de rastreamento de trajetória quando a carga útil do cliente for aplicada ao eixo mecânico. E o terceiro critério é chamado de robustez, no sentido de controle. Ele vai nos levar aqui uma terceira rodada de cálculo dos ganhos dos compensadores, para que a gente consiga afastar os polos, né, de uma década entre si, né, e garantir que o nosso sistema seja robusto a variações de parâmetros da planta mecânica, né, que vão poder variar um pouquinho, e nós, né, gostaríamos de não perder todo o nosso projeto de sintonia. Ok? Então, essa é a nossa missão, o assunto das nossas aulas, né, que se iniciou ontem, né, esse projeto, e a gente vai dar sequência hoje. Ok? Então, na aula de ontem, tratando de rastreamento de trajetória, só um ponto aqui, eu vou conectar o microfone, quem quiser tirar dúvida, por favor, me escreve um chatzinho, primeiro, que depois a gente consegue conversar. Bom, então, pessoal, ontem a gente começou a aprender, né, como calcular os ganhos para garantir rastreamento de trajetória, né, vimos que para essa tarefa, né, a gente queria entender como que esses ganhos interferem na relação entre a trajetória mecânica do eixo e o comando dessa trajetória que o cliente nos imprime, nos envia, né? E aí, para conseguir conhecer essa relação, né, nada melhor do que a própria função de transferência do sistema, uma relação entre uma saída e uma entrada, né? E aí nós desenvolvemos a função de transferência relacionando a posição angular do eixo com relação ao comando do cliente, né? E vimos que essa função realmente ela é parametrizada, né, pelos ganhos dos compensadores, o BA, o KA e o KIA, e aí nós começamos a aprender como calcular esses ganhos para que nós alocássemos bandas passantes adequadas a cada um dos sinais de trajetória mecânica que nós estamos rastreando. Tá? Então, essa foi a ideia que a gente começou a desenvolver ontem.
E aí, para desenvolver essa ideia numa plataforma matemática mais conveniente, um pouco mais fácil, nós não extraímos os polos a partir, né, do polinômio característico. Nós não igualamos esse denominador aqui, que é um polinômio de terceira ordem, a zero, e calculamos os polos, tá? Porque aí a gente ia ter aqui uma manipulação matemática um pouco mais complexa, né? E aí o que a gente propôs? A gente propôs observar esse sistema e como ele se comporta na frequência, né? Quando a gente enxergar, né, o sinal de comando aqui como sendo cossenoides, como esse sistema se comportaria se essas cossenoides tivessem baixa frequência, e se elas tivessem médias frequências, e altas frequências, e altíssimas frequências, como que o sistema se comportaria, né? E aí a gente viu que nós conseguimos caracterizar quem domina o comportamento dinâmico de acordo com a frequência do comando, né? Isso fica bem claro se a gente olhar aqui a estrutura do controlador e percebermos, né, que o KIA ele atua em sinais de baixa frequência, tá? Porque ele vai, todos os três compensadores aqui, ó, né, todos eles recebem o mesmo sinal, que é o erro de posição. Tá? Só que o compensador aqui de baixo, né, ele vai atuar sob a integral desse erro. E integrar na frequência é dividir por S. Então, se a frequência do comando for baixa, o S de Laplace também vai ser pequeno. Então, se a gente dividir o erro de posição por um valor pequeno, nós vamos ter um erro de integral de posição elevado. E aí nós vamos, então, multiplicar um ganho por um erro, por um sinal de entrada, né, desse compensador aqui, ó, que está muito grande. Então, vai ter uma faixa de frequências onde a saída desse compensador fica maior do que a dos demais compensadores, né? E aí, se a gente aumentar o valor da frequência dos sinais de entrada, tá, vai chegar um ponto que esse S aqui no denominador vai ficar suficientemente grande, de tal forma que o erro de integral de posição fique pequeno. E aí quem passa a dominar o comportamento dinâmico é o KA. Ele vai receber aqui os maiores erros, desculpa, todo mundo recebe o mesmo erro, né? Mas ele vai receber na sua entrada aqui o maior sinal, tá? E aí ele vai produzir também aqui um maior comando na sua saída. E se você continuar aumentando a frequência, vai chegar um ponto que o sinal presente aqui na entrada do compensador BA, ele é produzido multiplicando o erro de posição pela frequência, tá? Então, frequências altas vão fazer com que esse erro de velocidade aqui também fique alto. E aí, potencialmente, esse comando de torque vai ser o mais alto de todos, tá? Então, nós teremos cada um dos compensadores atuando basicamente sozinho, de acordo com a faixa de frequências do sinal de entrada. Tá? Então, em baixas frequências, é como se o KIA existisse sozinho no controlador. Em médias frequências, é como se o KA existisse sozinho. E em altas frequências, é como se o BA existisse sozinho. Certo? Então, a gente pegou essa informação que foi produzida pelo diagrama de blocos e a observamos na função de transferência. Tá? Então, o que foi ali apreciado, concluído no diagrama de blocos, foi revisitado na função de transferência. E aí a gente viu o seguinte, ó, se a gente tivesse em baixas frequências, quem domina o numerador seria o KIA sobre S, e quem domina o denominador também é o KIA sobre S, porque o S pequeno está aqui no
denominador desse termo, tá? Então, seguramente ele vai dominar o comportamento dinâmico, e aí a gente tem como garantir, né, que o sistema possui ganho unitário, né, e a gente viu que se a gente for aumentando a frequência, né, vai chegar um ponto que dois compensadores vão produzir saídas de valores aproximadamente iguais, que é o Ka e o Kia, tá? Tanto no numerador quanto no denominador. E nós então observamos, olha, quando esses dois compensadores produzirem saídas iguais, né, eles vão ser iguais entre si e vai ter uma frequência que vai fazer com que a saída deles seja igual. E a gente viu esse valor de frequência e deduzimos, inclusive, que essa frequência, né, que é a frequência de transição entre o domínio do KIA sobre S e o domínio do KA, essa frequência aqui específica coincide com a frequência do primeiro polo do sistema. Tá? E aí, então, abriu-se a oportunidade para que nós pudéssemos calcular aqui os ganhos que garantissem um determinado valor do polo, de tal forma que a gente tenha uma banda passante adequada para o compensador KIA. Ou seja, nessa frequência aqui, né, onde o KIA sobre S iguala o KA, só um minutinho. Você quer tirar essa blusinha ou você quer colocar? Beleza, tá aqui então. Então, nessa frequência específica, né, o KIA sobre S está perdendo o domínio, tá? Então, ele está ficando baixinho. Então, isso aqui caracteriza a banda passante dele. É a hora que ele está deixando de dominar o comportamento dinâmico do sistema, né? E vai produzir saídas pequenas, né? Então, como esse compensador rastreia os sinais de integral de posição, se nós alocarmos a sua banda passante como sendo 10 vezes maior do que a banda passante do sinal de comando de integral de posição, né, seguramente o sistema será mais rápido do que o sinal que ele rastreia. E aí ele vai ter capacidade, então, de rastreamento de trajetória. Tá? Então, a gente conseguiu aqui conectar todos os elementos necessários, né, para poder, então, ter um critério de cálculo para os compensadores aqui, ó. Tá? Só que ainda há um problema, né? Você até tem o valor do polo, tá? Mas você ainda não tem nem o KIA e nem o KA, tá? Então, você tem uma equação de duas incógnitas, ainda não dá para calcular nenhuma delas em específico. Nós, então, continuamos aplicando o mesmo critério, né? Olhamos para a função de transferência e pensamos o seguinte, olha, o que aconteceria na transição, né, se eu continuar aumentando a frequência, o que aconteceria na transição entre médias e altas frequências, tá? Então, médias frequências, o que a gente chamou de médias frequências, está aqui, é a região de domínio do KA, tá? E se a gente for aumentando a frequência, esse termo aqui, ele é multiplicado pela frequência, ó, o S aqui. Então, vai chegar um momento que ele vai ficar igual ao próprio KA. Vai ser nesse valor de frequência aqui, ó. Então, você tem essa transição aqui de médias para altas frequências. Tá? E aí nós vimos, né, que nesse valor de frequência aqui, né, onde esses dois compensadores têm a mesma saída, o mesmo valor de saída, né, quando recebendo lá o mesmo erro de posição, né, que existe uma frequência que caracteriza esse ponto, e essa frequência coincide até com o segundo polo do sistema.
tá? Ela é igual em módulo ao segundo polo do sistema, né? E esse segundo polo, ele caracteriza o valor de frequência que o Ka deixa de ter o protagonismo, ele deixa de dominar o comportamento do sistema, não é mais quem domina. E ele domina o comportamento, ou enquanto ele domina o comportamento, ele está sendo responsável, né, por rastrear os sinais na frequência do comando de posição angular. Tá? Então você tem três sinais de trajetória mecânica aqui nos compensadores: o sinal de integral de posição, que são os de baixa frequência, os sinais de posição, que são os de média frequência, e os sinais de velocidade, que são os de mais alta frequência. Então, o Ka vai ser responsável, né, ele vai ser projetado para rastrear os sinais de trajetória nas frequências típicas do comando de posição. Então, na hora que ele deixa de dominar o comportamento dinâmico do sistema, né, você, então, não vai ter mais o elemento responsável por rastrear as componentes na frequência típica de posição. Tá? Então, para que ele opere bem, né, ele tem que operar bem na faixa que ele é pensado para operar. Que faixa que é essa? É a faixa dos comandos de posição. Tá? Então, a gente pode alocar a banda passante dele como sendo 10 vezes maior do que a própria banda passante dos comandos de posição. Aí a gente tem a certeza que o sistema vai ser mais rápido do que o sinal de entrada que ele está rastreando. Então, nós conseguiremos rastrear o comando de entrada ou rastrear a trajetória. Tá? Então, a gente vai alocar o segundo polo, que é o polo aqui caracterizado aqui embaixo, né, como sendo igual a 10 vezes a banda passante do comando de posição. Tá? Que é o final da região de domínio do Ka. Ok? Ainda assim, né, nós temos uma equação e duas incógnitas, nós ainda não temos o valor do Ka e nem do Ba, nós estamos buscando esses valores. Então vamos continuar aumentando a frequência e ver se a gente consegue chegar numa equação que tenha um único ganho de compensador, uma equação, uma incógnita. Ok? Então, se a gente aumentar mais a frequência, tá, o que vai acontecer? Vai ter nas altas frequências o domínio aqui do compensador Ba, né, tanto no denominador quanto no numerador. Então, a resposta do sistema é unitária, né, vai ser basicamente a mesma coisa no numerador e no denominador, e vai aparecer na saída basicamente o que nós aplicamos na entrada do sistema. Ok? Só que se a gente for aumentando a frequência, vai chegar um ponto, ó, olhando aqui a função de transferência completa, sem simplificações, vai chegar um ponto, moçada, que o JS ao quadrado vai ficar maior do que o BA. Então, ele passa a dominar o comportamento dinâmico aqui, ou ele passa a dominar, né, o denominador dessa função. Ele é maior, ele vai ficar muito maior do que os demais termos. Então, a gente pode aproximar o denominador ao valor dele. E no numerador, quando a gente aumentar a frequência, ainda assim, o termo que domina é o BA vezes S. Ok? Então, vai ter uma região que a gente vai caracterizar ali embaixo agora, que vai ser a transição entre altas frequências e altíssimas frequências. Vou colocar dessa maneira, na ausência de um termo melhor.
tá? Então, a gente vai ter uma transição aqui, né, quando a gente for aumentando de altas frequências para altíssimas frequências, tá? Então, vamos marcar nessa transição, né, para a gente ver o que vai acontecer. Então, nessa transição, né, os dois compensadores que caracterizam os termos associados a sinais de alta frequência terão suas saídas aproximadamente iguais, tá? Então, aqui no numerador, né, quando você faz a transição de altas para altíssimas frequências, quem continua dominando, né, é o BA vezes S. No denominador, serão esses dois termos aqui, ó. Ok? Bom, quando ocorre a transição, qual o valor de frequência, né, na qual o BA deixa de dominar o comportamento dinâmico e ele passa a ser dominado pelo momento de inércia do conjunto mecânico? Né, vai ser um valor de frequência no qual esses dois termos são iguais. E esse valor de frequência vale B mais BA sobre o momento de inércia. Bom, esse valor de frequência, pessoal, aqui, ó, ele coincide com o próprio módulo do valor do polo, tá? Se a gente fosse aqui calcular o terceiro polo do sistema, né, com ele representado nesta simplificação, a gente veria o seguinte, ó, esse terceiro polo seria obtido aqui pelo valor de S que satisfaz o polinômio característico. Então, a frequência do terceiro polo seria essa aqui, ó. Ok? Que coincide, ó, em módulo com valor de frequência onde existe a transição, né, de altas para altíssimas frequências, né, ou onde o BA deixa de dominar o comportamento dinâmico do sistema, ok? Bom, esse ponto, né, marcando no nosso diagrama aqui de frequências, tá, ele vai estar aqui, que assim, por exemplo, ó, tá? Então, vai ser a frequência do terceiro polo, aqui, e a partir daqui, quem domina o comportamento dinâmico do sistema vai ser o próprio momento de inércia, tá, do conjunto mecânico. Bom, uma consideração, né, quando a gente já estiver na região de altas frequências, o sistema perde a capacidade de rastreamento de trajetória. Aqui a gente vai ter a função de transferência dele,
simplificada por essa expressão aqui, ó. Tá? Então, em altas frequências, o termo que domina o numerador vai ser o BA vezes S, e quem domina o denominador é JS ao quadrado. Então, vai dar BA sobre JS. Tá? Para frequências altas, isso aqui é aproximadamente zero. Tá? Ou seja, você põe um sinal de comando na entrada, o sistema não responde. Você não tem um eixo mecânico se deslocando, né, conforme o comando da entrada. Tá? Isso é coerente, né, com o comportamento de qualquer sistema físico. Nenhum sistema físico tem banda passante infinita. Ok? Então chegou um momento, a gente foi aumentando a frequência, né? Saímos de baixas para médias, para altas, para altíssimas frequências. Em altíssimas frequências, o sistema não responde mais. Eu até fazer uma errata aqui na minha redação. Aqui eu escrevi altas frequências, né? São altíssimas. Tá? Então o sistema não responde mais. Outra coisa, em termos de sintonia de compensadores. Opa! Fala, João. Boa tarde, professor. Tudo bem? Tranquilo. A minha dúvida é uma dúvida básica, não muito conteúdo, e também só para quebrar um pouco o gelo, porque às vezes fica muito silencioso, né? Eu estou só falando e olhando assim para a tela. A minha dúvida é a seguinte, acho que é um pouco voltada, acho que para a questão financeira também, ou acessibilidade. Como a pessoa passa a depender de certo momento do conjunto rotativo, é mais acessível ela ficar dependente mais da constante, né, por conta de ser só um comando, ao invés de trocar o conjunto rotativo ou mexer com a parte física, né, de o equipamento todo, não é? Mesmo sendo mais caro ou não, é mais acessível depender do comando com a questão da frequência do que com a parte rotativa, a parte física, não sei dizer. Eu não sei se eu consigo dizer. Sim, João, eu vou responder pautado no que eu entendi. Se não foi essa sua dúvida, você reformula a pergunta e a gente faz quantas vezes precisar até esclarecer, tá? O que acontece, cara? O custo desses sistemas, ele está geralmente vinculado às capacidades nominais dos equipamentos de potência. Então, se você, por exemplo, tem um sistema mecatrônico que demanda 100 Nm de torque eletromagnético, nominal, em regime nominal. Então, você vai ter o seu custo da máquina elétrica, da redutora mecânica, do conversor eletrônico de potência, que é bem caro, né? Todos eles vinculados a esse torque nominal do acionamento. E esse torque nominal do acionamento, por sua vez, está associado ao torque nominal da carga. Então, quando o cliente especifica, né, a carga que ele quer tracionar, se for uma carga grande, pesada, e se ele ainda quiser movimentar isso muito rápido, você vai ter muita carga e muita potência. E isso vai caracterizar o custo do acionamento. Agora, você pode ter esse acionamento caro, operando com um bom desempenho dinâmico ou com um desempenho dinâmico pobre. Tá? Ele já está comprado, já teve um dispêndio financeiro. Só que na hora que você integra esses elementos de potência com o seu controle, você pode conseguir, né, um desempenho dinâmico melhor ou pior
de acordo com o seu projeto de sintonia de ganhos. Tá? Então, aqui o nosso projeto de sintonia, ele está visando um bom uso da máquina mecatrônica cara que já foi comprada. Entendeu? Pelo menos nesse módulo aqui. Sim, entendeu. A pessoa já sabe do que vai depender, já tem tudo planejadinho. Isso. Né? Ela quer tracionar, digamos, ela quer içar 30 toneladas. Então, isso que vai mandar no custo. Agora, quando ela for içar, digamos que a gente está no porto, o Porto de Santos, o Porto de São Luís, o Porto do Rio de Janeiro, de Vitória, tá? E a gente quer pegar um container de 30 toneladas, tá? Em todos esses portos, a gente pode ter a mesma solução mecatrônica, mesmo inversor, mesmo motor, mesma transmissão mecânica, mesmo dromo, mesmo cabo de aço, tá? Você pode colocar a mesma em todos esses portos que eu falei, para içar o mesmo container de 30 toneladas. Se você se você faz um projeto adequado de sintonia de ganhos dos compensadores e embarca esse projeto no inversor como um parâmetro, tá? Você vai observar o seguinte, por exemplo, na hora de frenar esse container, você está descendo ele, tá? Na hora de frenar ele no navio, o operador vai dar um comando de frenagem, que é o que nós estamos falando aqui o tempo inteiro, o comando do cliente, tá? Então, o cliente lá seria, por exemplo, um operador do porto, ele vai dar um comando de frenagem para o container vai frenando e parando igual uma folha de papel no navio. Não tem pancada, não estraga nada, tudo acontece do jeito que precisa, né? Ou seja, um controle, é um sistema de posicionamento de corpos controlado, você tem qualidade no controle. Agora, num outro porto, você não fez o projeto de sintonia, você está com o mesmo conjunto de potência, que foi tão caro quanto o primeiro que eu exemplifiquei. Aí, na hora que o cara o cliente dá o comando de frenagem, né, o sistema não tem um bom rastreamento de trajetória. Ele pediu para frenar suave, só que o sistema não responde na mesma dinâmica que o cliente está pedindo. Então, você pode ter o container dando uma porrada no navio, volta, dá outra, até parar. Ou seja, movimento amortecido, né, subamortecido, por exemplo. Entendeu? Então, aqui a gente está tratando da qualidade de deslocamento dos corpos no espaço. Tá? Não vai ser isso aqui que vai ser impactante no custo de aquisição. Tá? Isso vai dar até impacto em alguns processos, né? Isso vai ter impacto em custos de manutenção. Porque se o sistema tiver um rastreamento de trajetória ruim, você pode quebrar coisas. Entendeu? Entendeu, senhor? Obrigado. Nada. Bom, então, pessoal, seguindo então aqui, nós temos, né, na caracterização do último polo, uma oportunidade para finalmente conseguirmos calcular os ganhos dos compensadores, né? Vocês vão observar aqui o seguinte, ó, esse último polo, que é esse SP3 que a gente calculou aqui, o polo 3, né, ele vai caracterizar a banda passante do sistema associado ao compensador BA. Não é? Igual a gente viu no nosso diagrama, quando a frequência dos comandos está igual ao valor desse polo, o compensador BA deixa de dominar o comportamento dinâmico, ou seja, os valores dele de torque passam a ser de comando de torque, né, que ele aplica na saída, vamos ver lá no diagrama. Eles passam a não ser os mais relevantes. Tá? Você precisa de tanto torque para acelerar o sistema, que o que ele produz aqui é pouco. Né? Os outros dois já eram pouco, já desde, né, valores menores de frequência. Esse aqui vai produzir comandos de torque que são
insuficientes para acelerar o sistema, o torque de aceleração que precisa. Tá? Então, ele deixa também de dominar o comportamento dinâmico. Tá? E ele é dedicado, aqui no nosso sistema de controle, a rastrear os comandos de trajetória de maior frequência. Quais são esses comandos? São os comandos de velocidade. Então, quando ele para de responder, ele para de rastrear os comandos de velocidade. Então, a sua banda passante, a frequência máxima que ele consegue responder, tem que ser maior do que a frequência dos comandos de velocidade. Que aí nós temos uma garantia que todos os comandos de velocidade, né, ou o comando de velocidade de máxima frequência, efetivamente consegue ser rastreado pelo nosso sistema. Ok? Então, a frequência onde ele deixa de atuar tem que ser igual à sua banda passante, e a gente vai fazer com que essa banda passante seja maior do que a banda passante do comando que ele recebe, que é o comando de velocidade. Então, nós vamos lá embaixo, né, escrever essa informação. E fazer com que a banda passante associada aqui ao compensador BA seja 10 vezes maior do que a banda passante do comando de velocidade mecânica. Porque aí nós temos a garantia que o sistema é mais rápido do que os comandos que ele recebe. Tá? E esses comandos de velocidade mecânica, eles são conhecidos. Logo, a banda passante também é. Ok? Porque o processo do cliente, né, para quem está projetando os equipamentos, não é um segredo. Tá? Para pessoas externas, o dono da planta pode até querer, né, preservar segredo industrial, mas para os projetistas é absolutamente indispensável. Tá? Até vem em contratos isso, tá? que você tem até prazos para que os mantenedores da planta forneçam as informações que as equipes de projeto precisam. Ok? Então, assim, isso é uma informação conhecida. E aí, moçada, com o comando de velocidade conhecido, a banda passante também é conhecida, consequentemente, a frequência do polo também é. Tá? Só colocar a rigor aqui, o polo é o negativo da banda passante. Tá? Só colocar aqui. Eles têm o mesmo módulo. Ok? Então, o polo é conhecido, o momento de inércia também isso é do conjunto mecânico, né? Ou você vai conseguir esse valor de momento de inércia em documentação técnica da empresa, ou em catálogo de fabricante, ou você vai no software de modelagem mecânica e coloca os elementos do conjunto rotativo e pede o software para calcular o momento de inércia total para você. Aí você tem que colocar todos os elementos rotativos do seu sistema. Tá? O B também é conhecido, tá? O coeficiente de atrito viscoso de mancais e rolamentos. Ele é pequenininho, geralmente conhecido. Nós, então, finalmente criamos aqui uma forma de chegar no primeiro ganho de compensadores, que é o BA. Ok? Então, dessa última expressão aqui, ó, a gente vai fazer um encadeamento de ações usando as expressões dos 3 polos que nós obtivemos para chegar em todos os ganhos dos compensadores. Tá? Então, vai ser o seguinte, dessa expressão aqui de cima do terceiro polo, tá? Se a gente puxar dela aqui, o BA vai ser igual aqui, conseguimos uma expressão para o primeiro compensador. Vai ser menos o momento de inércia,
né, a frequência do terceiro polo, nós decidimos alocar como sendo, né, aqui está aqui do lado, ó, menos 10 vezes a banda passante do comando de velocidade. Aqui, ó. Então, temos aqui uma expressão para o cálculo do primeiro ganho dos compensadores, que era o objetivo aqui do nosso estudo. Até botar uma moldurinha nela. Ok? Bom, com o BA conhecido, pessoal, a gente resolve um problema que a gente tinha nas expressões dos outros dois polos, que era a presença de duas incógnitas em uma única equação. Né? Por exemplo, aqui, na expressão que relacionava o segundo polo com o Ka e o Ba, tá? Nós tínhamos tanto o Ka quanto o Ba como incógnitas. Agora o Ba não é mais uma incógnita, ele é conhecido. Então a gente pode usá-lo para calcular o Ka. Vamos chegar lá embaixo e calcular. O Ka aqui, ó, ele vai ser menos a frequência do polo vezes B mais Ba. Vamos escrever lá embaixo. Né? E a frequência desse segundo polo nós alocamos como sendo 10 vezes a banda passante do comando de posição angular. Tá? Então, finalizando aqui. Tá? Temos uma expressão para o cálculo do segundo compensador do nosso sistema de controle. E por último, aqui, ó, falta o KIA. O KIA apareceu na expressão do primeiro polo. Tá? E, na ocasião, nós não conseguimos calcular o KIA porque a gente tinha uma única equação e tanto o KIA era incógnita quanto o KA também. Só que agora o KA não é mais uma incógnita. A gente acabou de calcular ele agora tem um valor conhecido. Podemos, então, calcular o KIA. O KIA vai ser menos a frequência do polo vezes KA. Vamos escrever lá embaixo.
sendo que a frequência do primeiro polo foi alocada em 10 vezes a banda passante do comando de integral de posição. Tá? Então, finalizando, aqui temos uma expressão para o terceiro compensador do sistema de controle. Ok? Então, esses são os valores, por todo o histórico, né, do nosso modelo, esses são os valores do KA, do KIA e do BA que garantem que o sistema vai ter os seus polos alocados nos valores que nós escolhemos. Um polo igual a 10 vezes a banda passante do comando de integral de posição, o outro polo numa frequência igual a 10 vezes a frequência do comando de posição e o outro polo numa frequência igual a 10 vezes a frequência do comando de velocidade. Com isso, então, nós teremos o sistema apto a rastrear trajetória. Tá? Ele é mais rápido do que os comandos de trajetória que ele recebe. Então, ele vai ser apto ao rastreamento. Ok? Bom, um comentário aqui, né, ou um refinamento nessa análise, quando a gente fez as simplificações, né, com as nossas análises no domínio da frequência, você consegue tirar? a gente teve aqui a seguinte descrição. Tá? Então, aqui na frequência, né, eu vou repetir aqui a função de transferência, para a gente poder fazer a análise aqui com mais conforto. Tá? E aí, pessoal, nós vimos o seguinte, ó, que se a gente tivesse em baixas frequências, né, o comportamento da planta seria dominado, né, pelo compensador KIA. Aqui ele domina tanto o numerador quanto o denominador, né? E o ganho do sistema é basicamente unitário. E aqui o ganho trata dos módulos, né? Então, se você colocar uma cossenoide de uma determinada amplitude na entrada, você vai ter essa cossenoide com a mesma amplitude na saída, ganho unitário. Tá? O KIA domina o comportamento dinâmico até a frequência aqui do primeiro polo. Depois, né, se a gente continuar aumentando a frequência, quem passa a dominar o comportamento dinâmico é o KA, tanto no numerador quanto no denominador. Então, a relação entre eles, né, vai ser 1, você continua com ganho unitário.
E essa situação perdura aqui até a frequência do segundo polo. Tá? Bom, se você continua aumentando a frequência, né, vai chegar um ponto que o BA vezes S domina o numerador e domina o denominador também. Esse B aqui é bem pequenininho, tá? Então, basicamente, B mais BA dá só o BA, tá? Então, você continua tendo esse ganho unitário, né, até a frequência aqui do terceiro polo. Tá? E vai chegar um momento, né, se você aumentar mais a frequência, que quem vai dominar o comportamento do numerador vai ser esse termo, e do denominador vai ser o JS ao quadrado, tá? Então, você teria, né, a função de transferência regida por um polinômio aqui, por um termo de primeira ordem, S a primeira no numerador, e no denominador, S ao quadrado. Tá? Então, ia dar 1 sobre S, e se você, então, né, operar nessa faixa de frequência, né, você vai observar que com o crescimento da frequência, você tem o S no denominador, né, da função, então a resposta da função vai decaindo. Vai ficar bem baixinha. Ok? Então, essa é a nossa a função de ganho, né? O ganho que o sistema dá a cada uma das cossenoides, ou a amplitude de cada uma das cossenoides da entrada. Tá? Só que essas cossenoides elas podem estar defasadas. Ok? Então, eu queria completar a análise com vocês, levando em conta também o defasamento angular, e não só o ganho. É uma cossenoide totalmente definida por amplitude, frequência e defasamento angular. Tá? Você pode ter um comando de posição assim. Amplitude 5, frequência 1 Hz e defasamento angular, por exemplo, 10 graus. Tá? Você até gostaria que na saída aparecesse esse mesmíssimo sinal cossenoidal, né? Bom, se tiver na faixa de frequências menor do que o terceiro polo, digamos que o terceiro polo aqui tem uma frequência de 10 Hz, tá? Então 1 Hz é menor, o sistema vai conseguir rastrear. Então 1 Hz vai estar por aqui assim. E nessa frequência ele garante ganho unitário, ou seja, a mesma amplitude da entrada vai aparecer na saída, na mesma frequência, porém ela pode estar bem defasada. Nós não cuidamos ainda do defasamento. Por exemplo, você pode ter um defasamento de 30 graus. Tá? Então, os comandos da entrada e da saída, eles não ficam com um defasamento lá muito pequeno. Pode acontecer de acordo com os ganhos que você calcula. E aí você observaria no tempo, agora vou traçar esses dois sinais que a gente acabou de escrever no tempo, o comando de posição e a posição angular. Então, a gente poderia ter o nosso comando de posição aqui como esse sinal vermelho,
tá? Com defasamento aqui de 10 graus atrasado, a cossenoide, se fosse um defasamento de 0 graus, ela passaria no pico no instante zero, tá? Então, como ela está com defasamento de 10 graus, ela vai passar no pico um instante de tempo posterior, né? Quando esse tempo aqui garantir que essa parcela inteira seja 10 graus, tá? Ou valor equivalente em radianos, ok? Então, você tem esse defasamento aqui de 10 graus, tá? E nós percebemos, né, pelo projeto que a gente fez agora, que a gente garante né, ganho unitário nessa faixa de frequências. Só que o nosso projeto não incorporou nada correlato ao defasamento angular. Desculpa, que eu estou com um pouco de dificuldade para caracterizar aqui essa amplitude. Aqui, acho que eu consegui. Mais ou menos aqui assim, tá? Então, o nosso comando de posição está aqui, vermelhinho. Tá? Que é esse aqui. E o nosso sinal de saída, que vai aparecer no eixo mecânico, é esse. Ele tem a mesma amplitude, ó. Então, o mesmo valor de pico aqui, nessa linha vermelha. Só que ele está atrasado. 20 graus com relação ao primeiro. Você teria alguma coisa assim, mais ou menos. Tá? Então, esse sinal azul é o sinal que a gente representou ali do lado, né, que é o sinal de posição, tá? E ele está atrasado aqui, né, de 30 graus. Ok? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Existe um erro, né, entre o comando que o cliente gostaria e o que realmente aconteceu no eixo, tá? Esse sinal de erro até aparece no nosso diagrama de blocos, nesse ponto aqui, ó. Ok? É esse sinal aqui de erro, a diferença entre o que o cliente gostaria e aquilo que realmente apareceu. Tá? E o que pode acontecer? Se o nosso projeto, né, só se pautar, tá, em ganho unitário de amplitude, que foi o que nós fizemos, né, ou seja, garantir ganho 1 em toda a faixa de frequências, quer dizer que a amplitude do comando realmente aparece na saída. Só que a gente não incorporou no projeto nenhuma preocupação ainda com defasamento angular. Tá? Então pode ser que esse defasamento angular seja inadequado, só um minutinho, João, para o processo do cliente, tá? Porque tem alguns sistemas, né? Por exemplo, sistemas de sincronismo, sistema mestre-escravo, tá? Exemplo, um sistema que lamina um fio de aço, por exemplo, e um outro que enrola esse fio de aço numa bobina, tá? São sistemas que tem que ter sincronismo, tá? Porque senão, se o sistema que enrola, né, tiver uma velocidade muito alta, ele vai quebrar o cabo no meio.
E se o laminador que está mandando o fio tiver uma velocidade muito maior do que o sistema da bobina que o enrola, vai dar uma barriga com aço incandescente, tá? Então, você tem alguns sistemas do tipo mestre-escravo, ou seja, a velocidade de um acaba mandando na velocidade do outro, a velocidade do laminador do fio acaba mandando na velocidade do bobinador, que cria a bobina com esse fio, tá? E aí, pessoal, nesse contexto, alguns atrasos não são permissíveis, tá? Alguns defasamentos não são permissíveis. Então, a gente precisaria, né, minimizar esse atraso, esse defasamento angular também, tá? E ele aparece, a informação desse defasamento angular, ele aparece no diagrama de blocos como sendo o erro. Ele aparece incorporado no erro de posição, tá? Então, se você subtrair o comando do cliente do sinal do eixo, tá? Eles podem até ter a mesma amplitude. Se o defasamento angular for muito pronunciado, tá? O erro não vai ficar muito baixinho, tá? Então, você vai, por exemplo, subtraindo esses dois sinais aqui, tá? Você vai ter um erro mais ou menos aqui, por exemplo. Tá? E aí, dependendo do processo, esse erro não pode não ser admissível, tá? Por exemplo, em sistemas mestre-escravo, tá? Então, a gente vai revisitar, igual eu falei com vocês, esse projeto ele tem várias rodadas de execução para a gente atender numa sucessão de critérios. Então, agora a gente vai revisitar o projeto e calcular os ganhos de novo para tentar minimizar o erro. Uma vez que a gente já tenha garantido que as amplitudes do comando e da saída são iguais, tá? Se a gente minimizar o erro do sistema naquela frequência, nós vamos garantir que essa diferença de defasamento angular também vai ser pequena, tá? Ou seja, nós vamos fazer com que esse sinal em azul aqui, que é a posição, ele fique cada vez mais idêntico ao comando do cliente, que é o sinal vermelho. Ou seja, com cada vez menos defasamento angular. Na hora que a gente conseguir isso, tá? Nós teremos a certeza que o erro também vai ser minimizado. Tá? Fala, João. A minha dúvida é sobre esse defasamento mesmo, e eu pensei como se fosse um delay de comando, mas aí eu só dei o exemplo do mestre-escravo, deu para entender um pouquinho melhor. É como se o cara mexesse a manetezinha e o comando do controlador de alguma garra, alguma coisa, demorasse a vir. Eu entendi como se fosse isso aí. Mas exatamente. Agora, né? Porque aí vamos supor, tem aquelas garrinhas lá daqueles brinquedinhos lá do parque, ou então mesmo desses de container, em que a garra desce e na hora de pegar a pelúcia lá, ao invés de fechar a garra, ele já vai subindo e depois é que fecha a garra por conta desse delay aí. Ou então o cara mexe a manete depois de meio segundo é que a garra mexe também. Entende? É exatamente isso, tá? É isso mesmo. Aí o senhor falou do negócio do fio, né? Dando exemplo de um laminador. Esse momento em que tem o delay, né? Tem uma velocidade diferente da outra. Assim, velocidade diferente. Vamos supor que os dois têm uma velocidade igual, né? Enquanto um está fornecendo o fio, o outro está puxando ao mesmo tempo. Só que um começou antes do outro, um começou depois do outro, mas eles têm velocidades iguais. Aí tem esse problema de delay também. Esse delay é o mesmo desse defasamento aí que a gente está falando? Ou é... Não, né?
Beleza. Pode completar a pergunta, pode completar, desculpa, vai lá. Só porque eu estou fritando a resposta aqui no que você falou, eu manifestei aqui, mas completa aí a pergunta, que aí a gente já aborda tudo que você quiser. Tranquilo. É porque eu também pensei em outro caso em que a velocidade dos dois fossem diferentes, por mais que tenham começado ao mesmo tempo, né? Enquanto um está enrolando o fio ao mesmo tempo e o outro está fornecendo, a velocidade de um é um pouquinho maior que a do outro. Aí vamos supor que o defasamento é bem pequenininho, assim. Vai dar certo por um bom tempo, aí o cara vai ter que desligar a máquina, deixar tudo zerado de novo, porque com o tempo vai acumulando o fio ou vai tracionando o fio. Mas aí tem que ter aquela sincronia mesmo forte, ou então o cara pode deixar assim mesmo e depois só fazer essa manutençãozinha aí de depois zerar tudo de novo, entendeu? Para não ficar muito diferente ao final do processo. Bacana a pergunta, hein? É o seguinte, João, com a composição de uma bobina, tá? O que vai acontecer? Eu vou desenhar a bobina aqui, tá? Digamos que ela tem aqui um núcleo de madeira, por exemplo. Você queira montar a sua bobina num núcleo de madeira, tá? Então você tem um núcleo que é um cilindro e duas tampas, né? Uma em cima e uma embaixo, tá? Aí você tem um laminador, né? Aqui tem um cilindro de laminação, tá? De onde sai o fio que vai ser enrolado, tá? Aqui o desenho está um pouquinho sem escala, mas ainda assim ele vai ficar bem claro de ser compreendido. Vou pegar uma cor bem diferente aqui. Então saiu o fio aqui laminado, né? E aí você começa a compor sua bobina. Tá? Vai ter que ter até um distribuidor aqui qualquer para ir jogando o fio para cima e para baixo. Aí você começou a enrolar, você cobriu toda a primeira camada possível no núcleo de madeira, você vai começar a segunda camada de fio. Tá? Deixa eu ver como é que daria para fazer esse desenho, que ele entrou aqui. Tá? E aí vem a terceira. Ele está só crescendo. Tá? Então, o que tem que acontecer, João? Para não ter o rompimento do fio e nem você montar uma língua com cabo de aço, tá? Porque são as duas possibilidades de estragar o fio, né? Então, a velocidade periférica dele aqui, ó, na bobina, velocidade de translação na bobina, tem que ser a velocidade de translação dele aqui no laminador. Velocidade de translação e não angular. O nosso acionamento é o acionamento que trabalha no sistema rotativo. Então, ele controla a velocidade angular, que é o que a gente tem falado aqui, né, nos exemplos. Você vai ter a velocidade mecânica da bobina, né, e, consequentemente, a posição angular da bobina. Tá? E você tem um outro acionamento mecatrônico controlando a velocidade mecânica aqui do laminador e, consequentemente, a sua posição. Tá? Então, esse é o contexto. Então, essa velocidade aqui, ó, tangencial, é que tem que ser igual à velocidade que sai do laminador. Então, se sai do laminador aqui, ó, 20 centímetros por segundo de fio, nós vamos ter que perceber aqui nessa ponta também um enrolamento de 20 centímetros de fio no mesmo segundo. Porque senão, ou você vai estourar o fio, se a velocidade do bobinador for maior, ou se ela for menor, você vai ter uma língua. Tá? Então, com a composição de camadas, quando for crescendo aqui as camadas enroladas, né? O que vai acontecer? Se olhando aqui por cima, tá? O que vai acontecer? O raio
vai crescendo aqui da bobina, ó. Então, ela está recebendo o fio por aqui, por exemplo, ó. Está num raio crescente. Tá? E aí, com o aumento do raio, para manter a mesma velocidade de translação, você vai ter que mexer na velocidade angular da bobina. Tá? Então, durante o processo de bobinagem, tá, você tem que criar o comando de velocidade da bobina, né, de forma a incorporar o crescimento do raio dela. Tá? Então, você poderia, por exemplo, aqui, ó, já que é um sistema MS escravo, você poderia pegar aqui a velocidade mecânica do laminador, dividir pelo raio do cilindro de laminação, que é esse raio aqui, ó. Eu estou dando aula, dá licença, que eu estou dando aula. Então, no raio do cilindro de laminação. Tá? E aí, você teria a velocidade tangencial aqui, ó, do fio saindo do laminador. Tá? Essa velocidade tangencial ela seria usada aqui para criar o comando de velocidade angular do bobinador, tá? Então você poderia pegar essa velocidade que o fio sai do laminador e dividir por uma estimativa do raio do bobinador, que esse é o raio da bobina, desculpa. Tá? Que é essa aqui, ó. Aqui está a velocidade tangencial. Tá? Então, você vai ter a velocidade angular da bobina, ou o comando dela aqui, ó. Ok? E aí você, então, consegue aqui, ó, por essas duas expressões, compatibilizar, né, a velocidade da bobina, o comando de velocidade angular da bobina, com a velocidade angular real do laminador. Então, isso é um sistema MS escravo. Tá? O que você quer de velocidade do escravo depende da velocidade do mestre. Ok? E aí, o que a gente está fazendo aqui, nesse projeto, é garantir uma sintonia de ganhos de compensadores e uma estrutura da malha de controle que viabilize a reprodução desse comando aqui no eixo do bobinador, que é esse eixo mecânico aqui, ó. Com a mesma amplitude, se você entender esse sinal aqui como a soma de cossenoides, então a gente está querendo, né? Digamos aqui, uma cossenoide qualquer. Tem uma amplitude, uma frequência e um defasamento angular. Então, nós estamos garantindo um projeto aqui para o nosso sistema que garanta que esse mesmo comando que apareceu aqui na entrada seja reproduzido na saída, com basicamente a mesma amplitude, a mesma frequência e quase o mesmo defasamento angular também. Tá? Então, por exemplo, no contexto aqui de um laminador com um bobinador, tá? Essa ferramenta que nós estamos aprendendo, né, seria aplicada dessa maneira. Entendeu? Tranquilão. E aí, um último comentário dessa solução, para ela funcionar, né, você teria que observar o processo e ver a taxa de crescimento do raio da bobina. Então, você ia ver o seguinte, na hora que você tem que marcar tempo mesmo, tá? Ou em um inversorzinho, ou num Arduino que estivesse operando à parte, ou num PLC, que criasse esse comando aqui,
Tá? O PLC ele não vai fazer o controle do acionamento, mas criar a referência ele consegue. Então você teria que ver como que esse raio da bobina cresce com o tempo. Fazer uma estimativa disso. Tá? Então, sei lá, uma bobina dessa demora 2 minutos para ficar pronta, ela começa com, né, só no toco de madeira e depois ela fica com o raio final de o toco de madeira com 20 centímetros, e depois ela chega no final, quando ela está toda enroladinha lá, com um raio final de 50 centímetros. Então ela cresce 30 centímetros em 2 minutos. Então a primeira estimativa desse raio seria pegar, né, 30 centímetros em 2 minutos, começando com 20. Aí você tem uma função para descrever o crescimento dele. Entendeu? Entendeu, sim. Obrigado. Belezinha. Beleza. Então, pessoal, nesse caso, né, e em outros cenários também, a gente teria, né, uma necessidade de garantir que o defasamento angular também, tá, entre o comando e a resposta fosse pequeno. Então, não podemos garantir somente que a amplitude do comando aparece no sinal de saída. Tá? Que se o defasamento angular for exagerado, tá? E exagerado depende de processo a processo, essa é uma palavra pouco objetiva, né? Então, na verdade, esse exagerado vai ser regido pelo comando, pelo processo do cliente. Ele vai falar com você. Aqui, ó, o sinal pretinho aqui é o erro de posição, né, que a gente desenhou aqui, ó. O cliente vai falar com você qual que é o erro de posição máximo que o processo dele suporta. O próprio processo vai falar. Às vezes o cliente não é mecatrônico, ele vai olhar, por exemplo, para o sistema dele aqui, ó, por exemplo, o laminador com bobinador, e vai ficar muito incomodado, por exemplo, se o fio laminado se romper. Tá? Então ele vai conseguir te informar o seguinte: olha, tá rompendo, não é para romper, tá me dando prejuízo, tá? Então você que vai ter que traduzir essa informação em linguagem mecatrônica, quer dizer, se está rompendo e realmente ele está conseguindo atingir a mesma velocidade, né? Significa que o erro máximo que o cliente suporta é menor do que o erro máximo que o sistema está tendo. Que é esse valor aqui, ó. Tá? Então, a gente vai tentar, né, também reduzir o defasamento angular entre o comando e a saída para que a gente tenha um erro menor do que o valor máximo tolerado pelo cliente. Beleza? Bom, e como que a gente vai fazer isso, né? Aí é a hora do modelo nos ajudar, né? O modelo ele é muito útil nesses momentos, né? Para análise, projeto. Então, se a gente olhar lá no nosso sistema mecatrônico, né, o erro aparece, eu vou até desenhar o diagrama de blocos aqui de novo, nós já escrevemos muita coisa, não tem que ir lá em cima, nós vamos deduzir alguma coisa, voltar cá embaixo e já esquecer o desenho. Então, fala, Thiago. Ô, professor, foi mal, Paulo, aí era só para fazer uma dúvida dessa parte mesmo. Uma pergunta. Sim. Esse defasamento, eu posso imaginar ele, eu estou imaginando na impressão 3D. Por exemplo, tem uma falha que ela é não inserção de insumo em determinadas partes da camada. Você está construindo a camada, aí dá uma falha em determinado ponto. Aí não consegue adicionar. A velocidade de adição do motor da extrusora e a velocidade da cabeça de extrusão tem relação com esse defasamento? A parametrização desses valores?
Ô, Thiago, eu não sei te falar, eu não conheço bem o processo da impressora 3D, tá? No caso, quando ela não consegue fazer uma deposição, Uhum. não sei se tem um impedimento mecânico mesmo, tá? Ou se você tiver, por exemplo, teria relação com esse problema específico, né? Aí eu imagino, tá? Sem conhecer com muitos detalhes, mas desenvolvendo aqui a resposta com você, sem conhecer da impressora 3D, você tem uma coleção de possíveis causadores desse problema, tá? Um desses possíveis causadores seria um atraso de fase, né? Que poderia ocorrer se você comandou a impressora 3D para operar numa dada velocidade, o seu comando, esse θ de referência, que é a posição de referência, para posicionar, para deslocar ali a cabeça, né, que vai levar o material, né? Que é a extrusora que você falou. Então, você tem a cabeça da extrusora e você escolheu um comando para ela, que é um comando de posição, que é esse sinal vermelhinho aqui, né, para ela ir para um ponto do espaço, e esse comando de posição, ele não é replicável pelo sistema, ou ele está sendo replicado com um atraso muito longo. Tá? Então, e aí ele tem algum mecanismo de proteção, né, para não estragar a peça, que ele te avisa assim, olha, você pediu, né, para que eu estivesse num ponto e mandou que eu fosse para outro ponto 180 graus, com um deslocamento de 180 graus, né, meio círculo do sistema de posicionamento da cabeça da injetora, por exemplo, e você me pediu para fazer isso aqui numa janela de tempo muito pequeno. Exatamente. Eu não dou conta, porque digamos que a viscosidade do plástico, do material, né, que vai compor a peça, né, ela e a velocidade de extrusão, ela é muito viscoso e eu tenho que fazer uma extrusão e a velocidade de extrusão é muito menor do que, ou é menor do que essa que você está me pedindo para fazer. Não consigo tirar material da cabeça da extrusora na taxa que você está me pedindo. Entendi. Então eu vou passar rapidamente por alguns pontos, tentando colocar material nesses pontos, só que o material simplesmente não sai na velocidade que você está querendo e não forma a camada que você está querendo. Então, assim, eu até tenho a capacidade, né, de fazer o braço com a cabeça da extrusora deslocar do jeito que você quer, mas numa taxa mais lenta. Entendeu? Na verdade, o defasamento aí, Thiago, seria até associado, né, à saída do material. Seria mais o acionamento da extrusora em si do que do próprio sistema de posicionamento da cabeça dela. O sistema de posicionamento pode até aguentar, levar para lá e para cá muito rápido. Você não consegue cuspir material da extrusora na mesma taxa. Entendi. Tá? Aí, nesse caso, não é defasamento angular, não. O problema é que você não consegue, na verdade, ter a amplitude da resposta do jeito que você queria. Você queria uma vazão de material, por exemplo, de 50 ml por minuto, tá? E o sistema dá conta de colocar 20. Entendi. Aí ele pega aí, por exemplo, ele acusa um erro, vou parar, não consigo fazer a extrusão na taxa que você está me pedindo. Entendi. Professor, e uma outra pergunta disso mesmo, que é relacionada à calibração. Por exemplo, eu vou fazer a calibração do motor da extrusora. Aí eu boto para ele ejetar, sei lá, 10 centímetros. 10 centímetros de filamento. Aí beleza, ele ejeta 10 centímetros, mas na hora de medir mesmo, eu meço lá, deu um erro de 9,8 centímetros.
esse erro seria, por exemplo, o defasamento? Não, isso pode ser um erro em regime permanente, tá? Que aí você pediu que em determinado instante de tempo, Uhum. espera que eu estou dando aula, um minutinho, que você pediu, tá? Que a vazão, tá dando a vazão e você gostaria, tá? Que a vazão aqui fosse, ou levasse, né, a extrusão de 10 centímetros de material, naquele instante de tempo. Uhum. E só sair no 9,8. Tá? Então, você tem aqui um erro em regime permanente, tá? E ao que me parece, tá? São mais de um candidato de erro, mas aqui ao que me parece, o seu sistema não está tendo banda passante para rastrear o seu comando, tá? Ele já está entrando aqui nessa faixa, ó, de frequências muito altas. Você pede um sinal para ele variar bruscamente e ao final você ter conseguido, numa janela de tempo qualquer, né? Você ter conseguido tirar 10 centímetros de material, ele só tirou 9,8, tá? Então, se o seu atuador, né, se você não estiver usando todo o torque do motor que tira esse material, você ainda tem capacidade de atuação do seu sistema de potência. Então, dá para que a gente ajustar isso, mexer na sintonia de ganhos para que a gente aumente a banda passante do sistema. Entendi. Entendeu? Beleza, professor. Obrigado, viu? Falou por nada. Bom, então aqui, pessoal, a gente vai. Eu vou replicar as malhas de controle para a gente avaliar o erro. Vamos escrevê-la toda aqui em função, né, do comando de posição e da posição. A gente olhando a rigor, esse nosso controlador por realimentação de estados é um PID, tá? Ele é muito tradicional, né, muito abordado e muito competente, tá? Inclusive é ele que vai embarcado nos inversores de frequência dos maiores fabricantes do mundo, tá? Então aqui a gente tem o nosso comando de torque.
Aqui o torque reproduzido no eixo do acionamento. Aqui a representação da segunda lei de Newton, somatória de torques, né? Torque eletromagnético, torque de carga, torque de atrito viscoso. Vai dar o torque de aceleração, que é o momento de inércia, vezes a aceleração angular, né? Você divide isso pelo momento de inércia, você tem a aceleração, integra, você tem a velocidade, integra de novo, você tem a posição, tá? Aqui o coeficiente de atrito, de rolamentos, vai promover um efeito frenante e proporcional à velocidade, ok? E aqui a gente vai realimentar o sinal de posição para o nosso controlador. Bom, eu queria fazer com vocês, então, uma avaliação do erro, igual a gente comentou aqui em cima, tá? O erro de posição, né, ele pode ser proibitivo, mesmo embora a amplitude do sinal de saída seja igual à amplitude do sinal de entrada, tá? Isso vai acontecer no cenário onde o defasamento angular entre o comando e a resposta do sistema é muito grande, tá? Então a gente vai levantar, né, uma relação entre o sinal do erro e os ganhos dos compensadores. Nós já temos um valor para eles, tá? A gente vai, na verdade, ver se eles atendem a um máximo erro que o cliente aceita. Deixa eu até fazer uma errata aqui é o CAIA. Então a gente vai aqui ver, né, se com os valores calculados para os 3 ganhos, se nós conseguimos ter o erro de posição menor do que o valor máximo que o processo do cliente tolera, tá? Se a gente conseguir, beleza, nós vamos preservar o nosso projeto. Se a gente não conseguir, a gente vai refinar o valor desses ganhos para que a gente consiga simultaneamente rastrear os comandos do cliente, né, com a mesma amplitude que eles aparecem, e ao mesmo tempo ter um erro baixinho, ou menor do que aquele que o cliente tolera no seu processo. Ok? Então essa é a estratégia que justifica os próximos passos que nós adotaremos aqui na aula. Ok? Então vamos escrever aqui a relação entre o erro de posição, né, e os ganhos do sistema de controle, tá bom? Bom, então o erro de posição, pessoal, olhando ali pelo diagrama de blocos, aí nós vamos montar o sinal rastreando aqui cada ramo do diagrama de blocos. Então esse erro de posição, ele vai ser a subtração entre o comando de posição e a posição real do eixo. Tá? E eu gostaria de no final ter uma relação entre, aqui só para a gente orientar o nosso cálculo,
gostaria de ter uma relação entre o erro de posição e o comando que o cliente aplica. Ok? E a gente vai tentar, né, garantir que essa relação seja bem baixinha, ou seja, menor, o próximo a zero, tá? O mais baixo que a gente conseguir, né, idealmente, ou, né, se a gente tiver alguma limitação, garantir que esse erro fique menor do que o processo do cliente tolera. Bom, então a nossa álgebra vai ser feita direcionada para se obter essa função aqui. Então, eu vou preservar, né, já que eu quero ter o comando do cliente no final, eu vou preservar ele aqui na expressão, não vou substituir ele por nada. A posição angular real que aparece aqui, ela está aqui, né, e ela vai ser dada por, né, a gente levantou essa função de transferência aqui ontem, ó, né, ela foi obtida, né, inclusive, com a outra entrada do sistema igual a zero. É o jeito de se obter função de transferência. Nós queremos essa saída com relação a essa entrada. Então, você zera as outras entradas, tá? E a gente viu ontem que esse sisteminha aqui, ele tem um ganho que é dado por 1 sobre JS mais B. Essa era a relação entre a velocidade e o torque eletromagnético, né? Para chegar na posição da velocidade, para chegar aqui na posição, nós precisamos multiplicar por 1 sobre S. Tá? Então, a posição angular aqui, ó, vai ser igual a 1 sobre S vezes 1 sobre JS mais B, né? Então, vezes o torque eletromagnético. O torque vezes esse ganho vai dar a posição, tá? O torque, por sua vez, é igual ao comando de torque. Então, a estrutura de regulação de torque está aí para garantir isso, né? E esse comando de torque, ele vai ser dado pela soma dos torques produzidos por cada um dos compensadores, o BA, o KA e o KIA, né? Qual é o valor desse torque, então? Então, primeiro aqui, a primeira parcela, né, o torque eletromagnético, o comando 1, vai ser S vezes BA, então, S vezes BA vezes o erro de posição. A segunda parcela aqui, ó, né, que constitui o comando de torque, é o valor comandado pelo KA. Ele vale KA vezes o erro de posição. A terceira parcela, né, vale KIA dividido por S vezes o erro de posição. Ok? Então, agora nós temos, né, os dois sinais para os quais nós queremos extrair a função de transferência, né, que é o erro e o comando de posição. A gente vai só rearranjar termos, né? Então, deixa eu ver uma boa estratégia aqui para a gente fazer isso. Observa que aqui todos esses termos, ó, todos eles multiplicam o erro de posição, tá? Então, vou pegar esse termo todo que eu marquei aqui e vou jogar para o primeiro lado da igualdade, tá? E aí a gente vai, então, ó, colocando o erro de posição em evidência. Essa parcela aqui, ó, né, com o erro de posição em evidência vai ser 1, somado, né, com os termos que vieram do lado de cá.
tá? Então, esses termos aparecem aqui subtraídos, eles vão para o lado de lá somando, tá? Então, eles vão ser dados por isso aqui, ó. Então, primeiro, essa fração aqui, vezes esses elementos aqui, ó. S vezes BA, mais KA, mais K e A sobre S. Ok? Isso encerra, né, a movimentação aqui dos termos que dependem do erro para o primeiro lado da igualdade. O único termo que sobrou é o comando de posição que está aqui. Ok? Então, você pode reescrever essa expressão aqui de cima assim, ó. Vou só rearranjar termos para eu poder finalizar a função de transferência. Ok? Só coloquei esse denominador aqui em comum, né, com esse primeiro termo, e depois joguei ele para o lado de cá multiplicando. Tá? Foi isso que eu fiz. E aí a gente conclui, então, a caracterização dessa função de transferência. Então, o erro, a quantidade de radianos que você vai ter de erro em cada frequência, para cada radiano de erro naquela mesma, de comando, naquela mesma frequência, vai ser igual a isso aqui, ó. Ok? Bom, então, na próxima aula a gente vai analisar essa função aqui, tá? E ver como sintonizar os ganhos dos compensadores, KA, o KA e o BA, para garantir que esse erro fique menor do que o valor tolerado pelo cliente. Tá bom? Vai ser a nossa próxima, o nosso próximo assunto. Eu queria, então, encerrar por aqui hoje, né, a exposição do material e deixar a palavra aberta para vocês, para dúvidas, para considerações. Eu estou à disposição. Nenhuma dúvida não, professor. Pelo menos até agora, né? Eu tinha dúvida, eu falei no meio lá. Esse finalzinho não tem, não. Aqui também, pessoal, a dúvida era aquela lá mesmo. Beleza. Então tá, moçada. Então, na ausência de maiores dúvidas, né, ou de outras dúvidas, maiores ou menores, né, não, a gente ia esclarecer do mesmo jeito. Então, na ausência de dúvidas, eu vou me despedir de vocês, né, queria agradecer pela presença, desejar a vocês uma boa noite, bom fim de semana, e a gente se vê de novo na quarta-feira. Beleza? Até mais, então. Ok, Beleza, professor. professor. Bom descanso. Bom descanso. Valeu, Bom final de obrigado. semana para vocês. Falou. Valeu, boa noite para vocês. Boa noite.